Em 2014, eu tinha R$ 300 na minha conta. Eram raros os meses em que sobrava mais do que isso. Eu já estava há alguns anos no mercado de trabalho, pulando de emprego em emprego, e eu percebi que se eu não fizesse nada diferente, essa realidade sempre seria a mesma. Então eu tomei a decisão de aprender o que fosse necessário para conseguir enriquecer. E agora, 10 anos depois, eu consegui faturar alguns milhões trabalhando pela internet. E não se engane, isso não foi o suficiente para colocar o meu burro na sombra. Uma boa porcentagem desse dinheiro foi para pagar despesas, só que, com certeza, isso me deixou numa posição mais confortável do que 95% dos brasileiros. Então eu resolvi vir aqui hoje compartilhar algumas das coisas mais valiosas que eu aprendi nesse processo de ascensão financeira, de mudança de patamar de vida. E a primeira dessas coisas que pra mim ficou muito óbvia há 2 anos atrás é: nunca pare de aprender coisas novas, porque essa é a sua maior garantia de estabilidade. É isso que vai fazer com que você nunca mais tenha que começar nada do zero de novo. Veja bem, eu levei 8 anos trabalhando e estudando muito para conquistar uma boa condição financeira. Há 2 anos atrás eu estava realmente conseguindo prosperar, eu estava numa condição financeira muito boa e, de repente, por algumas escolhas erradas que eu fiz, e por acasos da vida também, eu acabei perdendo quase tudo que eu tinha. E o que sobrou, graças a Deus, serviu para me manter com as contas mais básicas por uns 6 meses, até que eu pudesse voltar a fazer dinheiro de novo. E aí, desde que eu perdi tudo, eu levei mais ou menos 6 meses para voltar a fazer dinheiro, ou seja, eu fiquei 6 meses só gastando dinheiro, e depois eu levei mais 6 meses para me reerguer, ou seja, eu levei 1 ano para voltar a ter alguma estabilidade financeira e depois mais 1 ano para ficar ainda mais próspero do que o que eu estava antes de perder tudo. E você pode pensar, isso foi um golpe de sorte, né? Porque tem gente que fica patinando a vida inteira, sem conseguir ascender financeiramente, e eu fiz isso 2 vezes. Em uma das vezes eu levei 8 anos para conseguir e na segunda eu levei menos de 2 anos. Mas será que foi sorte mesmo? Eu te digo que não. Eu consegui me reerguer tão rápido da segunda vez porque o que acontece é que você nunca de fato começa do zero de novo. Quando você empreende um projeto próprio, tudo que você aprende no processo pode ser usado de novo para ter resultados mais rápidos depois. É por isso que você nunca pode parar de aprender, você tem que aprender coisas novas todos os dias. E não importa se essas coisas têm conexão umas com as outras no início. Só trate de aprender coisas que você tem interesse e no futuro elas serão usadas, porque você vai conseguir conectar os pontos entre aquilo que você aprendeu para criar coisas novas e para criar soluções novas para que você enriqueça. E a melhor ferramenta que eu encontrei para isso são os fones de ouvido. Eu não lavo as louças, eu não caminho no bairro sem fone de ouvido, e quando eu tô na academia eu não fico escutando música. Praticamente o tempo inteiro que eu não estou trabalhando, eu estou aprendendo alguma coisa. Porque eu tô sempre com um fone de ouvido ouvindo coisas úteis. Vídeos no YouTube, podcasts, audiolivros, reflexões de outras pessoas, meditações. Eu tô sempre absorvendo, sempre consumindo alguma coisa. Então, se você faz dos fones de ouvido equipamentos indispensáveis no dia a dia, se você segura eles com você o tempo inteiro e aproveita cada oportunidade para aprender um pouco mais, o que você está fazendo, na verdade, é garantindo que no futuro, que amanhã, que depois de amanhã, e que a cada dia você está se tornando um ser humano mais valioso. E seres humanos valiosos não ficam nunca sem dinheiro, não ficam nunca sem oportunidade de trabalho. E sobre o que você vai aprender? Simples. Qualquer coisa que você tenha interesse. A resposta mais rápida é essa. Mas se eu pudesse te indicar uma linha de aprendizado que vai te levar mais rápido a deixar de ser pobre, são os temas ligados ao seu projeto pessoal. Você deve aprender coisas que vão te ajudar a se desenvolver para que você avance em um projeto pessoal. Por exemplo, se o seu projeto pessoal agora é deixar de ser pobre, então consuma tudo o que você pode para se desenvolver nessa área, para avançar nessa área. E aqui vai mais uma dica valiosíssima. Nunca use 100% do seu tempo só para trabalhar para outras pessoas. Por mais que você precise de um trabalho convencional agora, sempre reserve um tempo para um projeto pessoal. E tenha sempre um projeto pessoal que seja desafiador, algo que vai te incentivar a aprender coisas novas para avançar. Use os seus fones de ouvido para isso, aplique, aprenda com seus erros e repita o processo. E naturalmente, mesmo que um projeto seu dê muito errado, que você caia e que você perca tudo, você vai conseguir construir tudo de novo.
Porque agora você é um ser humano mais valioso do que quando tinha começado. Inclusive, se o seu projeto pessoal no momento é sair da CLT e conseguir ganhar a vida trabalhando pela internet, eu te aconselho conhecer os meus produtos aí na descrição. Tem coisas gratuitas que vão te ajudar e tem coisas pagas também. Eu não sou um daqueles caras chatos que vão ficar te empurrando o produto. Eu só quero que você compre algo que realmente vai te ajudar na sua caminhada, tá? Então avalie aí, faz a sua própria avaliação. E vamos seguir aqui com o conteúdo. Acho que uma das mais importantes coisas que eu aprendi no processo, na verdade pra mim foi só uma confirmação, porque eu não precisei de fato aprender isso. Eu já tinha internalizado isso antes de começar essa jornada, porque foi algo que o meu pai me ensinou. E essa inclusive foi uma das lições mais importantes que ele já me ensinou na vida, que foi: nunca faça dívidas. Compre tudo à vista. Ah, mas e a situação XYZ que você pode ganhar com juros? Ah, mas e as milhas? Cara, não interessa. Pra mim não interessa. Nunca interessou. Eu nunca faço dívidas. Independente se eu tô deixando de ganhar, se eu tô perdendo por causa dos juros. Se eu quero algo, eu junto dinheiro para adquirir. Porque pra mim a coisa mais importante que existe é deitar a cabeça no travesseiro todas as noites, sabendo que eu não tô devendo ninguém. Sabendo que eu não sou escravo de ninguém. Porque a dívida está diretamente relacionada ao tempo. E tempo é vida. Quando você aceita fazer uma dívida, o que você está fazendo na verdade é sacrificar um tempo futuro de vida pelo benefício presente. E o contrário também se aplica. Quem está emprestando o dinheiro está ganhando o tempo de vida de outras pessoas. Porque quando o cartão de crédito te oferece o parcelamento ou te oferece um empréstimo, eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos. Você está pagando um preço por isso. E o preço é um pouco mais do tempo da sua vida sendo trabalhado para colocar mais dinheiro nos bolsos dessas pessoas que te emprestaram. Se você pegou, por exemplo, 10 mil de empréstimo e ao longo dos juros você tem que pagar ali 2, 3 mil reais, o tempo de vida que você vai gastar trabalhando para fazer esses 2, 3 mil reais é o tempo que você está pagando sendo escravizado pelo seu credor. Você não é mais senhor do seu tempo quando você tem dívidas. Porque se você deixa para lá e não paga as suas dívidas, os juros vão começar a corroer mais ainda o seu tempo. Porque quanto mais demora para você quitar aquela dívida, mais você precisa alocar o seu tempo em trabalho para que você consiga quitá-la. Então dívida é escravidão. E quando você percebe que 80% da população brasileira está endividada, você percebe que nós somos uma nação de escravos. E isso não é por acaso, é porque durante gerações você vem sendo ensinado e incentivado a ter dívidas. Existe um plano muito bem elaborado para que você não tenha educação financeira, para que você se mantenha um escravo. Porque uma vez que você aprende isso aqui que eu estou te ensinando agora, uma vez que você aprende como funciona o dinheiro, e como funciona a relação de tempo com dinheiro, o que acontece é que você deixa de ser um escravo. Você começa a fazer escolhas melhores até que você saia da escravidão. Mas num país onde 80% da população é escrava de endividamentos, isso é muito interessante para os credores dessas pessoas. Porque é assim que eles vivem, é da escravidão das pessoas que estão trabalhando para tentar pagar as dívidas delas. Você tá entendendo? Os donos dos escravos não querem perder os seus escravos. E esse é um dos motivos pelos quais eu amo a profissão de criador de conteúdo, porque foi a criação de conteúdo que fez com que eu me libertasse dessas armadilhas e eu conseguisse ascender financeiramente. Foi consumindo os pensamentos e os ensinamentos de outras pessoas na internet que eu aprendi tudo isso que eu tô te passando aqui agora. Então, quando você cria conteúdo, quando você ensina ou compartilha aquilo que você sabe, o que você está fazendo é contribuindo para o lado contrário da escravidão coletiva. Você está sendo uma força positiva, uma força do bem. Você está sendo um libertador de mentes. Então assim, não faça dívidas, cara. Não faça dívidas. Cartão de crédito não é para ficar dividindo tudo em 12 vezes e pagando uma fatura enorme por mês. O único caso que eu considero que vale a pena estar endividado é quando você está numa situação em que não tem jeito, vai ser impossível custear a sua subsistência nos próximos meses. Numa situação em que você tem que ir pra rua se virar para comprar o almoço porque a janta você já sabe que não vai conseguir. Nesse caso, vale a pena entrar em dívidas porque se você chegou nessa situação, é muito difícil sair dela. E a dívida pode ser, na verdade, o seu salvador, para que você consiga se manter até se reerguer, se reorganizar.
E aí, se você chegou nesse caso, faça dívidas com o banco, não faça com a agiota, não faça com familiares, parentes, faça dívida com o banco. Sabe por quê? Porque por mais que os juros do banco sejam abusivos, você não está prejudicando ninguém fazendo dívida com o banco. E não se preocupe em pagar. Se preocupe em se reerguer, em usar esse dinheiro para sair da lama, porque eu te garanto, você vai conseguir pagar depois. O banco vai acabar fazendo uma negociação com você. Então veja bem, eu não tô te dizendo para roubar o banco. Eu não gostaria de ter uma egrégora de dívida na minha vida. Só que também eu não enxergo nada de antiético em você dever o banco. Porque o banco não tá empreendendo, ele não tá correndo risco de nada, eles não perdem dinheiro. Eles não têm qualquer risco ou prejuízo se você fica muito tempo sem pagar eles. Basicamente o que eles fazem é roubar o dinheiro das pessoas para fazer mais dinheiro com dívidas, então não tem ninguém saindo prejudicado dessa transação. Só que por outro lado, pelo ponto de vista espiritual, essa dívida vai te travar, isso vai te impedir espiritualmente de prosperar. Portanto, use essa dívida só para se reerguer, só para sair da lama mesmo, e depois deixa um tempo passar aí, eu sei que a dívida vai ficar enorme, mas quanto mais perto a dívida vai chegando de caducar, mais o banco fica disposto a renegociar isso com você. Então, quando a renegociação começar, o que eu faria nesse caso seria o acordo para pagar essa dívida bancária, só para não ter mais essa energia de dívida na minha vida, né? Mas, de novo, isso é só em casos extremos, em casos onde não tem mais para onde correr. Ou você faz isso, ou você cai na pobreza fatal mesmo. Outra coisa que você precisa fazer para sair da pobreza é foco total. Eu sei que isso parece papinho de coach, papinho clichê motivacional, mas é verdade, cara. Você precisa de foco. Não se distraia com coisas que tiram o seu dinheiro. Instaure um projeto pessoal na sua vida, instaure uma meta. Por exemplo, a minha meta é faturar X mil reais com criação de conteúdo no próximo ano. Se a minha meta é essa, eu não posso me distrair com coisas que vão me tirar o foco dessa meta. Eu preciso organizar a minha vida, eu preciso organizar tudo ao meu redor para que isso seja concluído. Caso contrário, eu vou ficar patinando sempre. Você só tem uma vida, e se você não tem um mínimo para fazer dela uma vida feliz, se você se considera uma pessoa pobre, então, cara, esqueça as festas, esqueça a roupinha nova, esqueça o iFood, vai cozinhar. Sabe o que eu fiz quando eu perdi tudo? Eu parei de pedir comida na rua. Eu comecei a cozinhar todos os dias. E esse tempo que eu usava cozinhando não era um tempo perdido, porque lembra, eu estava sempre com os fones de ouvido. Então eu gastava 1 hora, 1 hora e meia por dia cozinhando, mas era 1 hora e meia de um ótimo proveito em conhecimento, porque eu estava estudando enquanto eu estava cozinhando. Então, se você tem um foco, uma meta, que é sair da pobreza, não faça nada que te desvie desse caminho. Esqueça durante um tempo a superficialidade, esqueça o lazer e foque em mudar a sua situação o mais rápido possível. Aproveite mais tarde. E por falar em aproveitar mais tarde, essa aqui é uma outra regra. Tenha sempre uma baixa preferência temporal, que significa o quê? Sacrificar o máximo possível o hoje pelo amanhã. Eu sei que vai ter gente falando, mas você é extremista, mas a vida é a respeito de equilíbrio, mas... Cara, você tá tentando equilibrar a sua vida há quantos anos e até hoje você não saiu da pobreza? Tu acha mesmo, meu irmão, que isso vai funcionar pra você se você ainda se considera pobre? Não existe tempo pra lazer. O seu tempo tem que ser focado em sair da pobreza. Depois você começa a se preocupar com equilíbrio. Porque a vida é sempre um ciclo entre dor e prazer. O prazer que você tem hoje, ele sempre vai gerar uma dor no futuro. Por exemplo, se você decide hoje beber álcool, amanhã você colhe os malefícios da ressaca. Se você decide não trabalhar hoje, não estudar hoje, para passar o seu dia assistindo Netflix, o prazer de ter um dia de maratona de Netflix, ele vai te gerar a dor de continuar sendo pobre amanhã. Mas olha que louco, o contrário dessa lógica também é real. A dor do presente sempre vai gerar um prazer no futuro. Se você decide hoje ir para a academia e sentir a dor da musculação, isso está construindo o prazer de ter saúde, o prazer de ter o corpo dos seus sonhos no futuro. Sempre que você escolhe prazer agora, você está assinando um atestado de que colherá dor no futuro. Só que o contrário também se aplica. Então tenha sempre uma preferência de acúmulo de dores dosadas, dores gerenciadas no seu presente. Acostume-se com a dor no presente. Não tente fugir dela. E sempre que você estiver em dor, pense que isso vai valer a pena porque essa dor está construindo o seu futuro.
E também não perca tempo com atalhos. Atalhos não existem. O criador deste mundo desenvolveu o código do mundo, desenvolveu o sistema, de forma que não possam haver atalhos. Essas pessoas que você vê enriquecendo com divulgação de tigrinho, ganhando na loteria ou ascendendo muito rápido na vida de qualquer forma, saiba que ela vai encontrar o equilíbrio desse enriquecimento rápido. De alguma forma, esse equilíbrio vai tomar forma na vida dela. É por isso que eu não sei qual que é a estatística certa, mas eu acho que 90% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo em até 5 anos. Porque tudo tende ao equilíbrio. Então o tempo que você perde pulando de galho em galho, procurando o hackzinho do momento, procurando a estratégiazinha que tá funcionando agora, que tá fazendo todo mundo rico, procurando a moedinha meme digital do cachorrinho que vai explodir 100 vezes em um dia. O tempo que você gasta procurando essas coisas é o tempo que poderia estar sendo usado para construir um futuro sólido para você. E o único caminho certeiro que eu garanto que vai sem dúvidas te gerar retorno e te tirar da pobreza é o caminho da criação de valor na vida de outras pessoas. Ajude as outras pessoas a resolverem os problemas delas, contribua positivamente para qualquer coisa na vida delas e elas vão te remunerar por isso. E não acredite em quem te diz que para um ganhar, o outro tem que perder. O dinheiro não é um jogo de soma zero. A riqueza ela não é estática, ela não simplesmente existe por aí e fica trocando de mãos. Pensa bem, no início do ser humano, na época das cavernas, nos primórdios, todos nós começamos pelados, sem nada. Sem ferramentas, sem equipamentos, sem roupas, sem nada. Então como que a sociedade conseguiu prosperar tanto? Como que a gente conquistou esse patamar evolutivo? Eu te digo, através da produtividade, da criação de riqueza. Porque quando você está produzindo, e quanto mais produtivo você é, mais riqueza você está criando para o mundo. E quando você consegue criar riqueza para o mundo vai te remunerar por isso. Não é um jogo em que um perde e o outro ganha. Essa relação em que um perde e outro ganha é só quando tem uma pessoa querendo passar a perna na outra, tem uma pessoa aplicando golpes em outra. Porque através do trabalho, do suor do seu rosto, você está, na verdade, criando riqueza. É daí que vem o termo fazer dinheiro. Então trabalhe com afinco, crie valor no mundo e você será recompensado por isso. E a minha última dica é: nunca, jamais, em hipótese alguma, gaste mais no mês do que você ganhou. Armazene boa parte do dinheiro que você está ganhando e armazene em moeda forte, em moeda boa. Eu armazeno a minha energia monetária em Bitcoin e eu não tô dizendo que você também deveria, tô só te explicando o que eu faço. E por último, se você tiver interesse em entender como fazer dinheiro pela internet, tem um vídeo aí que eu vou deixar na sua tela agora. Clica nele que lá eu te mostro uma estratégia top que eu uso e que qualquer um pode replicar também. Te vejo em alguns segundos.